Fala galerinha, que biologia é o estudo da vida e ecologia é o estudo da casa onde esses seres vivos vivem, você já está cansado de saber. Mas será que você compreende mesmo o que é uma teia alimentar ou uma cadeia alimentar? Meu nome é Fred e hoje nós vamos ver ecologia no Enem, focado principalmente em cadeia e teia alimentar. Então galerinha, ecologia é uma palavra que deriva de duas outras, ecos, que vem de oikos, que significa lugar, e logia, que vem de estudo, né? Então, estudo do local ou de um ambiente, um espaço que um determinado animal ocupa num ecossistema. E então, para começar a entender essa ideia, nós temos que voltar lá atrás na base da ecologia e saber o que a ecologia basicamente diz sobre ecossistema. Pessoal, ecossistema é um local, um espaço, basicamente, onde nós teremos todos os fatores bióticos e abióticos interagindo entre si. E também os fatores abióticos interagindo entre eles. Então eu teria a relação entre animais interagindo com animais e animais interagindo com o ambiente. E esse local onde todas essas interações ocorrem é o que nós chamaremos de ecossistema. Seguindo essa linha, nós temos que identificar duas estruturas básicas desse ecossistema, o que seria um habitat e o que seria um nicho ecológico. Pegamos um animal como exemplo, um elefante, por exemplo. Nós temos duas espécies básicas de elefante na África, mas vamos pegar no geral um elefante. O habitat dele, como eu acabei de falar, é a África. Então, nós podemos dizer que o local onde esse animal se encontra, onde ele vive, é o seu habitat. Agora, o nicho ecológico, ele se refere a o que esse animal faz, qual é o comportamento dele referente a outros animais e ao ambiente onde ele vive. Então, pessoal, os dois fatores bióticos e abióticos estão em constante interação no ecossistema. Os fatores abióticos, eles são fatores físicos, químicos e geológicos, coisas que estabilizam aquele ambiente, aquele habitat onde nós encontraremos os nossos seres vivos. Os fatores bióticos são aqueles que se referem diretamente aos seres vivos. E esse tem algumas classificações para que fique mais simples e mais didático, mais tranquilo de você entender que dentro desses fatores bióticos eu tenho algumas divisões. Então, pessoal, uma das classificações dos bióticos é que eu tenho os autótrofos. Eles são a base da cadeia alimentar e, consequentemente, da teia alimentar. Por que eles são os mais importantes? Eles são os seres que sintetizam a sua matéria orgânica para produzir a sua energia. E essa síntese de matéria orgânica é baseada em matéria inorgânica, ou seja, ele pega um composto inorgânico, sais minerais, água, e converte em uma substância, uma molécula orgânica. No caso dos autótrofos mais famosos, nós temos aqueles que realizam fotossíntese, mas também podemos citar os que fazem quimiossíntese e outros tipos de síntese a partir de materiais não tão convencionais. A outra classificação dentro de bióticos são os seres heterótrofos, são aqueles que se alimentam de um composto ou de um material já produzido pelos autótrofos. Então os heterótrofos são aqueles que se alimentam ou de plantas ou de outros seres vivos. Eles necessitam absorver essas moléculas já prontas em outros organismos. Dentro dos heterótrofos eu posso classificá-los em uma cadeia alimentar de duas maneiras, os consumidores e os decompositores. Os consumidores serão os que estarão mais presentes em uma cadeia e uma teia alimentar. Já os decompositores, eles estão presentes, porém eles não entram na linha da cadeia ou na teia alimentar, ok? A ideia de que você tenha um consumidor é que a sequência da alimentação passe por eles. Então, um determinado consumidor primário, ele se alimenta diretamente de um produtor, que seria os meus seres vivos autótrofos. Então, um consumidor primário, ele só pode ser herbívoro ou, menos especializado, um onívoro. Onívoro seria um animal que pode se alimentar tanto de carne, né, de outros seres vivos, quanto de plantas, né, fazendo um papel ali misto entre herbívoro e carnívoro. Já os consumidores secundários, eles seriam carnívoros e também onívoros, e eles se alimentam dos consumidores anteriores a eles, ou seja, os consumidores primários. Então, quando nós montarmos a estrutura de uma cadeia alimentar,
a sequência de consumidores sempre é crescente. Eu tenho consumidores primários servindo de alimento para consumidores secundários e os secundários servindo de alimento para os consumidores terciários. E aí onde entram os decompositores nessa história? Como os decompositores eles se alimentam de matéria morta, eles aproveitam alguns resíduos da decomposição como sua fonte de alimento, eles estão presentes em toda a cadeia, em toda a teia. Eles vão se alimentar de restos das plantas, ou seja, restos do produtor, restos do consumidor primário, do secundário, do terciário e assim por diante. Por quê? Em toda a cadeia existe a eliminação de resíduo. Quando um animal se alimenta, parte desse alimento não é digerido, então ele é eliminado do corpo desse organismo. Essa parte que foi eliminada é aproveitada pelos decompositores. Então, numa sequência da cadeia alimentar, nós nunca colocaremos os decompositores no local dos consumidores. Eles sempre estarão permeando toda a cadeia ou toda a teia. Pessoal, então, já que nós pegamos todas as estruturas que estarão dentro de uma cadeia alimentar, nós temos ali produtores, consumidores e os decompositores, nós já estamos prontos para construir uma cadeia alimentar. Eu quero ressaltar para vocês que uma cadeia alimentar, ela não existe na natureza. Por quê? Nesse esquema, nessa representação alimentar que nós vamos ver agora, ela é muito travada. Um organismo só alimenta de um determinado organismo, só serve de alimento para um determinado organismo. Isso não ocorre na natureza. O modelo que mais representa a natureza seria a teia alimentar, que nós veremos daqui a pouco. A cadeia alimentar, ela começa com um produtor, seria um ser vivo autótrofo, que seria uma planta, por exemplo. Essa planta, ela serve de alimento para um inseto, por exemplo. Esse inseto, ele representa um consumidor primário e ele é um herbívoro, ou seja, ele se alimenta de uma planta. Esse inseto, por sua vez, ele servirá de alimento para um roedor, um rato, um camundongo. Esse camundongo, ele faz um papel ali de também carnívoro e também onívoro, ok? Esse roedor, ele deu sopa e ele foi comido, ele serviu de alimento para uma serpente, uma cobra. E essa cobra, por sua vez, servirá de alimento para uma águia. A cadeia alimentar aqui, nessa restrita nossa, ela terminou no maior nível trófico, no maior nível de alimentação, que seria essa ave, né? Essa águia ou esse falcão. Essa ave, por sua vez, mesmo que ela não tenha predadores, um determinado dia ela pode morrer. E quando ela morrer, partes do seu organismo serão decompostas. E se a gente voltar em toda a cadeia alimentar que nós montamos, todos esses seres vivos foram parte digeridos e parte eliminados no ambiente. E toda essa parte eliminada no ambiente servirá como alimento para os decompositores. Então eu quero ressaltar para vocês que os decompositores eles não estão lá depois da águia, eles estão em todos os níveis tróficos, ou seja, eles comem, eles se alimentam de parte da planta, que é o produtor, do consumidor primário, consumidor secundário, terciário e quaternário. Galerinha, durante toda a cadeia alimentar, eu falei para vocês sobre níveis tróficos. Trófico significa alimentação, ao nível alimentar. Os níveis tróficos eles são extremamente importantes para que você entenda o funcionamento de uma cadeia alimentar. Você não pode ter um animal carnívoro como consumidor primário, pois esse animal se alimenta de outros seres vivos, né, outros heterótrofos, outros compostos de carne. Então, como é que ele vai se alimentar de uma planta? Isso não pode ocorrer. Então, os consumidores primários eles são restritos a herbívoros ou animais menos especializados, como eu falei no começo do vídeo para vocês, os onívoros. Agora, consumidores secundários, terciários, quaternários, até onde a sua cadeia se estender, podem sim ser carnívoros. Mas da mesma forma como eu não posso colocar um herbívoro lá no consumidor quintenário, por exemplo, eu não posso colocar um carnívoro no consumidor primário. Na cadeia alimentar, existe uma seta. Se nós iniciarmos uma cadeia alimentar da direita para a esquerda, a base da seta ficou do lado direito, enquanto a ponta da seta ficou do lado esquerdo. Na base da seta estará o ser vivo que serviu de alimento. Pode ser um produtor, um consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Agora, na ponta da seta, eu terei aquele ser vivo que se alimentou do anterior.
Então, por exemplo, no nosso exemplo, aquela planta serviu de alimento para um inseto. Então, a planta estaria na base da seta e a ponta da seta indicando o inseto que se alimentou. Então, uma diquinha para vocês, massa, para não errar quando você pegar um esquema de cadeia alimentar na prova do Enem. A base sempre representa aquele animal ou ser vivo que serviu de alimento. A ponta sempre representará aquele que se alimentou. Como eu falei anteriormente, na natureza é muito difícil encontrar uma cadeia alimentar, porque a alimentação dos animais ali é muito restrita. Então a teia alimentar é uma representação mais atual e muito mais fiel ao que realmente acontece em um habitat, em um ecossistema. A teia alimentar nada mais é do que várias cadeias alimentares fundidas, unidas em uma só estrutura. Essa estrutura nós nomeamos de teia alimentar pela semelhança mesmo da ideia de uma teia de aranha, onde eu tenho várias linhas se relacionando, ou se cruzando ali para formar esse esquema. A teia alimentar, ela inicia assim como uma cadeia alimentar, com um produtor, uma planta, um ser autótrofo. Dessa planta, vários consumidores primários podem se alimentar. E desses consumidores primários virão os consumidores secundários, que se alimentarão deles. Aí vem o detalhe da teia alimentar. Um consumidor, ele pode ocupar mais de uma posição na teia. Então ele pode se alimentar tanto de um consumidor primário quanto de um consumidor secundário. Então eu poderia ter, por exemplo, um animal que se alimenta tanto de um roedor que se alimentou de uma planta, quanto de um outro animal, um outro herbívoro que também se alimentou dessa planta. Então ele ocuparia dois níveis tróficos, de consumidor secundário e o de consumidor terciário. E só para relembrar, é muito difícil aparecer no Enem teias com uma qualidade ou uma imagem que ocupe ali a folha inteira. Então, para ocupar menos espaço na prova ali, eles economizam colocando imagens e diretamente ligado ali, ou até escrito no texto, a sigla ou a definição de cada animal. Quando você vê uma sigla C1, esse numeral 1 significa consumidor primário, C2, consumidor secundário, C2 e 3, consumidor secundário e terciário no mesmo indivíduo. E o P seria de produtor. E relembrando vocês, os decompositores estão presentes em uma teia alimentar, mas não ocupam nenhum tipo de posição de consumidor. Eles permeiam toda a teia, se aproveitando dos restos de animais, como na cadeia alimentar. Então, agora que você já pegou o macete, a ideia de uma cadeia e uma teia alimentar, que tal a gente colocar em prática com um exercício do Enem de 2016? Então a questão inicia assim: ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, então ele já deu a primeira dica para nós estamos tratando de uma cadeia alimentar. Lembra que ela é unidirecional, ela vai do produtor para os consumidores. O carbono, o elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra na sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Segundo ponto da questão aí, ele me disse que ele está indo de uma forma inorgânica, ou seja, abiótica, para uma outra forma orgânica, que já seria entrando na classificação dos bióticos. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. E aí a pergunta da questão: em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Nós temos a alternativa A, fitoplâncton, alternativa B, zooplâncton, alternativa C, moluscos, alternativa D, crustáceos e a alternativa E, peixes. Então, pessoal, essa questão, ela traz um monte de informação no texto e que você pode se perder. Mas ela dá várias dicas. Primeiro, ela citou que estava falando de uma cadeia alimentar. Segundo, ela disse que a direção que ela está buscando é de uma molécula inorgânica para uma molécula
orgânica. Então, se nós relembrarmos a nossa aula, autótrofos e heterótrofos, autótrofos são aqueles que transformam matéria inorgânica em orgânica, e os heterótrofos são aqueles que consomem essa matéria orgânica já produzida. Então o ponto dessa questão é que ele não está falando dos seres vivos, muito menos da estrutura da cadeia alimentar, mas sim a função dos produtores. Aí complica a nossa vida, porque na questão ele me traz duas informações que às vezes pode ser desconhecida por vocês. Fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton é uma microplanta, uma microestrutura vegetal que está boiando, ela está sendo carregada pelo local, uma água, um rio, um oceano que ela se encontra. Já os zooplâncton seriam microanimais, animais, e eles também são carregados por água, um rio, um lago, assim como nos fitoplânctons. Então o detalhe está ali. Se a cadeia iniciou com fitoplâncton, então nós podemos admitir que ele seria o nosso produtor. Ele é um organismo biótico, ok? E ele é autótrofo, então ele vai converter matéria inorgânica em matéria orgânica. E aí nós fechamos com o gabarito letra A. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham acertado a questão no final. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Acesse também nossas redes sociais e para mais informações ou qualquer conteúdo extra, está tudo aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, tchau!